Hoje o Almanac em Pauta recebe a nutricionista assistencial do Hospital Moinhos de Vento, a Juliana Peçanha. A gente está falando sobre doença celíaca, essa intolerância ao glúten que tanta gente tem. A gente conversava, né, Juliana, antes a respeito desses níveis todos que a gente tem, e tem algumas pessoas mais ou menos suscetíveis a isso, né? Embora você já me disse que ninguém que tem essa intolerância possa consumir de qualquer forma. Mas explica um pouco melhor isso. Você falou de vários níveis, né? Quer dizer, ou seja, eu entendi que a consequência da ingestão de alimentos com glúten pode trazer efeitos diferentes. Como é que a gente vê isso, então, esses níveis de risco no consumo do glúten? Então, a doença celíaca, ela tem basicamente 3 quadros clínicos. Então, que é o quadro clássico, que é o quadro típico, que acontece lá na infância, nos primeiros anos de vida. E aí que os sintomas basicamente são gastrointestinais, então com uma diarreia persistente, uma anemia não curável, perda da massa da região glútea, entre outros. Esse é o quadro clínico clássico. Essa é a maioria das pessoas? Seria? A maioria tem um diagnóstico lá na infância, tá? Mas esse diagnóstico ele também pode ser tardio, então a pessoa convive com algum desconforto abdominal, consegue conviver com a doença até que lá na fase adulta, né, procura médicos, resolve buscar um pouco mais, faz o diagnóstico e aí se comprova que tem doença celíaca. Então nós temos também o quadro que é assintomático, que ele é um quadro assim que não aparecem os sintomas, mas que devem ser feitos testes sorológicos com parentes de pessoas que têm a doença celíaca, parentes de primeiro grau, que tem uma probabilidade de 10% de também ter a doença. E aí entra o fator genético. E nós temos o quadro que é o mais atípico, não clássico, onde os sintomas gastrointestinais eles ficam em segundo plano e que aparece mais tardiamente. Tá, e nessa divisão, enfim, nisso, por exemplo, você falou agora um que é assintomático. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai ver isso? Você sugere que todo mundo faça, então, testes a respeito disso, ou onde é que ele vai começar a pressentir que isso está acontecendo? Na verdade, nem todo mundo deve fazer os testes. Os testes, eles são caros, né, de custo elevado, e o teste que é padrão ouro, que a gente chama, um teste top, é uma biópsia intestinal. Esse que deve ser feito para diagnóstico. Então, a gente, né, não é todas as pessoas que agora vão estar fazendo teste sorológico ou biópsia para ver se tem a doença. A gente sempre sugere, os médicos orientam que os pacientes que têm as pessoas que têm parentes de primeiro grau com a doença devem realizar um teste de anticorpos, imunoglobulinas, para ver se tem uma intolerância ao glúten. Esses devem fazer, justamente por ter o parente, podem ter uma predisposição genética maior, né? As outras pessoas só se aparecer algum sintoma, ou lá na infância, ou mais tarde, e daí deve ser investigado, senão... Qual o principal sintoma? Vamos dizer assim, a gente vai determinar a principal forma de ver que que a doença celíaca está presente. O que você diz que é isso? Então, a principal forma, como é que o nutricionista investiga? A gente faz uma anamnese alimentar, ou seja, a gente questiona o que essa pessoa está comendo. Faz um estudo Faz um histórico alimentar. Então, o que está comendo desde o café da manhã até antes de dormir. Aí a gente pergunta mais ou menos qual é o horário que ela sente, o que ela está sentindo, quais são os 2 sintomas mais clássicos: desconforto abdominal, então um inchaço, e diarreia, né? Diarreia ou constipação. Então a gente vai questionando como é que está o consumo dos alimentos, vai vendo se tem bastante alimento à base de cereais e que horário que ela se sente mais com esse desconforto, ou quando é que são os episódios de diarreia. E aí a gente vai suspeitando dessa intolerância. Pelo que você vê no hospital, o que aparece mais? As pessoas com mais idade, que estão mais preocupadas com isso, ou tem alguma faixa etária mais baixa, enfim, que é específica? No hospital, o que a gente vê? A gente vê criança, que é intolerante, e a gente vê também adulto, né? Nós temos pacientes com 43 anos. Idosos também. Idosos com dieta sem glúten. Né, que são intolerantes. Esses idosos podem ter uma relação com isso que você comentou do ambiente ou com o hábito alimentar, ou seja, foi criando
essa intolerância? Pode ser, e aí tem que investigar para ver se esse idoso já, há quanto tempo ele vem mantendo essa dieta sem glúten, quando que foi o diagnóstico, pode ter sido no início ali da vida adulta, ou se desde a infância, né? O importante é frisar que retirando todos os alimentos com glúten da alimentação, dá para ter uma boa qualidade de vida, né? Uma vida saudável aí né, por todo o tempo. Então tem que retirar os alimentos que contém glúten e aí se consegue viver bem sem os sintomas da doença, né? Até as pessoas que têm o quadro atípico, não tem tanto sintoma gastrointestinal, então eu vou comer os alimentos com glúten, eu vou comer um pouquinho, isso também não adianta, porque não pode estar não tendo sintomas gastrointestinais, mas o intestino vai estar sendo prejudicado e aí má absorção dos nutrientes, daqui a pouco vão surgindo doenças associadas. E a vida dessa pessoa, como é que fica? Porque você falou, existe uma série de restrições alimentares, a gente sabe inclusive que hoje os alimentos falam isso, aliás tem que vir descrito isso, né? Até queria tocar nesse tópico com você. Mas enfim, já fazendo uma pergunta mais universal disso, como é que fica a vida dessa pessoa sem alimentos com glúten? Bom, primeiro, a maior dificuldade que nós temos de programar a dieta é para crianças, porque realmente a criança acaba se privando, então, de biscoitos, bolos, né, algumas guloseimas que, né, toda criança tem vontade de comer. Para o adulto é um pouco mais fácil, né? O importante aqui é ressaltar que a única dificuldade, então, para elaborar uma dieta são os lanches, porque as refeições principais, almoço, janta, não tem problema, que é a base de arroz, feijão, carne e vegetais. Você está falando da escolinha, aquela que lá que acontece tudo isso. Então, né? assim, isso o celíaco pode comer à vontade, então almoço e janta não é o nosso problema, o nosso problema são os lanches. E aí que vem a oferta das guloseimas, dos biscoitos que contém glúten, né? Então, hoje, atualmente, existem muitos produtos ofertados no mercado sem glúten e também sem lactose. Isso porque geralmente o celíaco também acaba desenvolvendo uma intolerância à lactose por ter uma menor quantidade da enzima que degrada a lactose no intestino. Então, a gente acaba deixando a dieta restrita de glúten e de lactose. Mas tem muitos produtos, existem cookies, brownies, bolos, o próprio pão sem glúten. Então é só buscar no mercado que tem possibilidade, dá para ter uma dieta bem prazerosa, bem gostosa. Mas eu estava pensando aqui enquanto você falava, como é que eu faço para ir no buffet por quilo? Essa aí é uma dificuldade, realmente. Primeiro porque no buffet com quilo, a pessoa passa por um certo constrangimento de ter que perguntar como é que foi a base da preparação daquele alimento. Cheio de molhos e outras coisas ali. Com certeza, e geralmente nesses buffets, os molhos ou o próprio feijão, eles são espessados com farinha de trigo. E isso o celíaco não pode consumir. Então, assim, o único constrangimento é ter que ficar questionando realmente como é que foi a preparação daquele buffet. E nem adianta tentar ser enganada, porque depois, né, a pessoa pode chegar em casa e já ter uma diarreia, já desencadear alguns sintomas. Então, o importante, assim, a gente sempre frisa de fazer as preparações em casa quando possível e quando sair, sempre questionado o que foi feito. Outra coisa que tem que cuidar em casa também é o que a gente chama de contaminação cruzada. Por exemplo, eu tenho um filho que é intolerante ao glúten e aí eu corto o meu pão, que é, né, um pão normal com glúten, e uso a mesma faca para cortar o pãozinho dele que é sem glúten. Aí é o que a gente chama de contaminação cruzada. Também não pode, porque a farinha do pão normal vai contaminar o pão sem glúten. Você está falando de uma margem mínima, né? Que é resíduo e ainda assim... E ainda assim, a gente sabe até de pessoas que passam no corredor do mercado que tem esses produtos e aí desencadeiam o quadro clínico. Então, até pequenos resíduos desencadeiam, né? Então, por isso, todo o cuidado. Tratamento, tem alguma coisa que dá para fazer para minimizar, ou seja, digamos assim, melhorar a tolerância ao glúten? Tratamento exclusivamente dietético é retirar os alimentos com glúten, que contenham glúten, e aí já vai reverter o quadro, vai ter uma resposta clínica favorável. Exclusivamente dietético. E como é que isso está sendo visto por vocês que trabalham na área médica disso? Como é que estão as entidades que cuidam disso? Como é que está essa visão aqui para nós no Rio Grande do Sul?
enfim. Certo, então só aproveitando, nós temos uma lei federal que foi sancionada em 2003 e começou, né, entrou em vigor em 2004, que é uma lei que obriga então todas as indústrias a colocarem uma advertência nos rótulos dos produtos se contém ou não contém glúten, e essa informação tem que ser de fácil visualização. Então é importante todo mundo estar olhando os rótulos na hora de comprar o alimento. E nós temos uma associação que é a Celbra, que é a Associação de Celíacos do Brasil, onde tem um site que é a celbra.org.br, que todo mundo pode estar entrando. Lá tem todas as informações, desde o que é a doença, até receitas para alimentos, de como a pessoa pode viver, então ter uma vida saudável com a doença. Dá para se cadastrar no site lá e obter as informações, então receber por e-mail. E lá eles também têm grupos de apoio, né, para estruturar toda a família, que isso é bem importante, dar todo o apoio para quem tem a doença. Né? A questão psicológica. Questão psicológica, né? Então assim, a equipe multidisciplinar é muito importante. Então tá trabalhando médico, nutricionistas, psicólogos, isso também é muito importante para a avaliação da doença e o manejo, né, dessas pessoas. E as pessoas que querem ter informações também para ver sobre parentes, isso encontra no site ou na entidade? Isso encontra no site ou na entidade. Tá. Bom, a gente está chegando no fim do programa. Juliana, eu queria te fazer uma pergunta assim, mais ligada a isso. Os celíacos, eles representam o quê? Eles estão destacados, hoje já é um número considerável na nossa sociedade, pessoas com essa, eu vou dizer, portadores então da doença? Sim. É um número grande isso? Sim, na verdade a prevalência da doença celíaca ela vem aumentando ao longo dos anos, então tem estudos, antigamente os estudos mostravam que era um caso a cada 10 mil pessoas. Mas isso por causa da precariedade dos estudos ou por causa da mudança dos hábitos? Por causa da mudança. Por causa, na verdade, da melhora do diagnóstico da doença. Então, assim, estudos antigos mostravam 1 a cada 10 mil casos, agora tem estudos já mostrando 1 a cada 300 casos, né? Isso por quê? Porque o diagnóstico tem melhorado e também a nossa suspeita é que casos de doença atípica têm aumentado, ou seja, o quadro clínico é mais difícil da gente perceber, da gente investigar, e isso demora mais. Né? Então esses casos eles vêm aumentando e por isso que é bom estar sempre observando os sintomas, ter cuidado e quando possível é melhor fazer o diagnóstico o quanto mais precoce, né? Para a gente estar aí revertendo o quadro e ter uma vida saudável. Que legal. Obrigado, Juliana Peçanha, pela sua vida aqui no Almanac. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Ok, você pode ver esse programa na sua grade aí na TV ou pelo Almanac em Pauta, nosso site www.almanacimpauta.com.br, está lá a reprise, e dúvidas a gente está à disposição aqui para lhe ajudar a esclarecer. Até nosso próximo encontro aqui no Almanac. Boa noite.